Nesta aula eu vou continuar o desenvolvimento da nossa aplicação ASP.NET Core integrada ao Angular. Então, o nosso cenário atual é o seguinte: eu já defini o nosso projeto Single Page Application usando o ASP.NET Core e o template do Angular. Criamos a Web API que acessa um banco de dados SQL Server usando o Entity Framework Core e criamos o nosso componente cliente component do lado do cliente. Então nós vamos continuar o desenvolvimento do lado do cliente. E nessa aula nós vamos definir um serviço para acessar a Web API, e que vai via Entity Framework acessar o banco de dados e vai retornar as informações, que vão ser acessadas e exibidas no cliente. Então, eu vou abrir aqui o nosso projeto. Então, antes de continuar, eu gostaria de alertar para o seguinte: você tem que selecionar o projeto, vir aqui em Properties e verificar na guia Debug, na propriedade do projeto, se a variável de ambiente ASP.NET Core Environment está definida para um ambiente de desenvolvimento. Então, é um item muito importante isso, para você poder aproveitar os recursos do debug. Então, continuando, eu tenho o projeto, a API, o cliente app, que ainda está incipiente, o componente definido no cliente app, e agora eu vou criar o serviço. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um serviço chamado cliente service, que vai ser definido no arquivo cliente.service.ts, que é um arquivo TypeScript, e através da lógica do componente eu vou acessar esse serviço e nós vamos acessar a nossa Web API, lá no controlador definido no projeto ASP.NET Core Web API. E através do Entity Framework, que vai acessar o banco de dados, vai retornar as informações. Eu vou renderizar as informações na view do componente e exibir os dados do cliente. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou criar um serviço e vou definir a lógica do componente para acessar a Web API e retornar os dados. Então, para fazer isso, eu vou ter que cumprir as seguintes tarefas, para criar um serviço Angular que vai acessar a Web API e obter informações do cliente. Vou criar uma pasta Models, definir a interface e cliente nesse arquivo aqui, para receber as informações do cliente. Então, essa interface ela vai ter as mesmas propriedades que eu defini no meu módulo lá na Web API. Vou criar a pasta Services, vou definir um serviço com o nome de cliente service nesse arquivo clienteservice.ts. E vou definir os métodos para acessar e realizar a persistência das informações do cliente via HTTP. Depois eu vou definir a lógica do componente cliente componente que eu já criei, que está sem lógica nenhuma. Vou definir a view do componente para exibir as informações e vou registrar o serviço no arquivo de módulo. Aí eu vou ter tudo pronto. Então, eu vou abrir a minha aplicação e eu vou aqui na pasta cliente app, eu tenho a pasta app e dentro dessa pasta eu tenho a pasta component. Então na pasta app, não confundir essa pasta com a pasta do componente do cliente. Então na pasta app eu vou criar uma nova pasta onde eu vou colocar a minha interface. Eu vou chamar de models. E depois vou aproveitar aqui na pasta app, vou definir outra pasta que eu vou chamar de Services, onde eu vou definir meu serviço. Então aqui na pasta Model eu já vou definir a minha interface. Então vou selecionar a pasta Models, vou dar Project, Add New Item e vou selecionar TypeScript. O nome, a interface vai ser definida no arquivo cliente interface.ts. Aqui eu vou usar código TypeScript para definir essa interface. Então, no código TypeScript, eu inicio sempre para mim tornar
a interface visível com um export, eu tenho que exportar ela, né? O nome do tipo, que vai ser uma interface, e o nome da interface, que vai ser iClient. Então aqui eu vou definir, ela vai ter as mesmas propriedades que foi definido aqui no meu model, né? Então eu vou ter um ID, né? Aqui eu tô usando o código TypeScript, né? Vai ser do tipo number, né? Um ID, depois vai ser o nome, vai ser do tipo string, depois vai ser o endereço, que é do tipo string, o telefone, que é do tipo string, e o e-mail, que é do tipo string. Tá? Então eu tenho aqui no meu arquivo TypeScript, tá? A definição da minha interface com o nome de interface. Eu vi que ele estava reclamando aqui, interface. Então a minha interface está definida, ele vai funcionar apenas como um DTO, um Data Transfer Object, que vai receber as informações quando eu acessar a Web API e obter os dados do cliente. Tá? Então muito bem, já está definido. E agora eu vou definir o meu serviço aqui. Então eu vou selecionar a pasta Services, vou dar Project, eu vou dar Add New Item e vou selecionar TypeScript. O nome do arquivo de script de serviço vai ser cliente service.ts. Essa é o guia de estilos, essa nomenclatura é aqui o guia de estilos do Angular recomenda. Tá? Então aqui, olha, eu vou definir o meu serviço. Então nesse momento é bom a gente entender qual é o conceito de serviço no Angular. Tá? Então vamos lá. O que é um serviço? Quando que eu uso o serviço? Então eu defino um serviço quando eu tenho uma funcionalidade comum que precisa ser fornecida para vários módulos, para os vários componentes. Tá? Então no Angular, os serviços permitem uma maior separação da responsabilidade e uma melhor modularidade, permitindo que você extraia funcionalidades comuns entre os componentes. Agora, o que é mais importante nos serviços do Angular é que ele vem com a sua própria estrutura de injeção de dependência para resolver dependências. Tá? Então, usando essa estrutura de injeção de dependência, você pode resolver dependências para os serviços que vão depender de outros serviços ao longo da sua aplicação. Tá? E a injeção de dependência vai resolver as dependências para você. Então, quando eu defino um serviço, no Angular, geralmente eu vou seguir o seguinte roteiro. Eu crio uma classe, né, com o declarador injectable. Tá? Por exemplo, aqui eu criei a nossa classe cliente service, tá? E eu vou ter que, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é dar um import no injectable, né, que é um componente, que é um recurso do Angular. Depois eu vou ter que usar o decorador na classe, né? E depois eu vou dar um export e definir o nome da classe. Tá? Feito isso, eu defini a interface. Quando eu for usar essa interface, eu vou importar esse serviço no componente, que no meu caso vai ser nesse arquivo, vai ser o cliente componente. Vou incluir uma instância do serviço via injeção de dependência. Eu dou um import, né? Depois eu incluo a instância do serviço via injeção de dependência no construtor de serviço, como eu estou fazendo aqui. Ó. Certo? E finalmente eu registro o serviço no arquivo de módulo da aplicação. E aí eu posso usar o serviço tranquilamente. Então vamos fazer isso. Eu vou aqui no meu arquivo da minha interface, né? E vou iniciar definindo os imports. Tá? Ó, eu vou iniciar definindo um import. Tá errado isso aqui. Para o injectable. Né? Como eu vou acessar a Web API, eu vou precisar de um serviço HTTP. Então eu vou dar o import no HTTP do Angular. Então, até agora eu estou usando recursos do Angular. Tá? Eu também vou precisar fazer um mapeamento para obter as respostas no formato JSON. Para isso eu vou precisar do operador map. Tá? E aí eu tenho que importar também a minha interface, a interface cliente que eu criei. Né? Então essa interface
eu vou importar ela. Eu tenho que descer um nível, vou na pasta Models, né? E aqui, olha lá, ó, cliente interface, ela está nesse arquivo aqui. Certo? Então, aí eu tenho que decorar com Injectable. Todo serviço usa esse decorator. E agora eu vou definir a minha interface, que vai ser cliente service. Tá? Então, está aqui a minha interface. Então, no construtor desse meu serviço, eu já vou injetar um serviço. Isso que é legal no Angular. Ó, eu vou definir aqui uma variável que eu vou chamar de HTTP e eu vou usar o serviço do Angular. Injetei no construtor. Agora eu posso acessar os recursos do HTTP para usar os verbos HTTP GET, POST, PUT e DELETE. Tá? Então, eu já posso começar definindo os métodos agora. Então, eu vou começar com o método GET, que vai retornar todos os clientes. Tá? Então, eu vou dar um nome para ele, que eu vou chamar getClientes. Podia ser qualquer outro nome, tá? Então, eu vou definir esse método aqui. E esse método, ele vai retornar, né, um getHTTP, que eu vou dar na API. Então vamos lá na API e ver qual é o mapeamento da API. Então vamos lá no Clientes Controller, né, que acho que é a nossa API. Ó, API Clientes. Então eu tenho que mapear para essa rota. Então eu vou vir aqui, vou dar API Clientes. Certo? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou mapear o retorno, né, para minha interface e cliente. Aí ela vai receber os dados no formato JSON. Opa, aqui tem que ir. E eu, com isso, defini o primeiro método da nossa interface. Certo? Eu vou parar por aqui, né? Então agora o que eu tenho que fazer? Já defini no meu serviço um método que vai retornar todos os clientes. Agora eu tenho que, no meu componente, né, e usar esse serviço. Então eu vou abrir o arquivo de componente, que está aqui dentro do cliente component. Ele está aqui, tá vendo? E o que eu vou fazer? Eu vou ter que definir aqui, eu vou ter que importar o meu serviço, né? Cliente service, para mim saber aonde ele está. Então eu vou dar, tem que descer, ele está 2 níveis, né? Ele está lá na pasta services. E ele está aqui no cliente service. Observe que quando eu faço o import, eu não preciso colocar a extensão, né? Muito bem. Aí eu tenho que importar também a minha interface, tá? A minha interface eu já vou dar um import nela aqui, ó. Que ela está lá na pasta Models Clientes Interface. Certo? E agora, aqui no meu componente, eu vou implementar aqui o ciclo de vida do componente, implementando a interface onInit. Tá? Então eu vou ter que, para poder importá-la, definir que eu estou usando ela aqui. E eu vou também ter que definir o onDestroy aqui para depois ela liberar os recursos, né?
Então agora eu preciso implementar a interface, né? Então vamos lá. Eu vou dar um ng onInit. O erro já sumiu, então agora eu tenho que definir aqui ó, o seguinte, eu vou definir o cliente, né? Então eu vou fazer assim, ó, o meu cliente, ele é do tipo iCliente, né? E ele é definido pela interface iCliente. Certo? Então, no construtor aqui, ó, eu vou injetar o serviço, né? Cliente service, vou definir a variável, né? Cliente service. E eu vou injetar o serviço. Cliente service. Pronto, agora eu já posso usar o serviço, tá? Então, eu vou dar um private get clientes, vou usar o mesmo nome que eu usei lá. E o que eu vou fazer? Eu vou dar um dis, vou usar o meu cliente service, que é a instância do meu serviço, e vou dar um get clientes, tá vendo? Que é o serviço que eu defini. Eu vou dar um subscribe nele, ó, né? Você sabe quando eu dou um subscribe? É agora que o serviço é executado, né? Eu vou fechar aqui. Aqui tem que tomar muito cuidado para não se perder aqui no... E agora eu vou dar os dados, eles vão vir de cliente. Se houver algum erro, eu vou dar um alert aqui, apenas para avisar. E eu vou apenas, para exibir, vou exibir no console aqui um log, para depois a gente visualizar o resultado aqui. Então aqui eu vou ter que fazer o seguinte também, né? Eu vou ter que definir uma variável clientes, que vai ser do tipo iCliente, que vai retornar, um array de cliente, mais de um cliente, né? Então aqui na verdade eu quero mais de um cliente. Aqui eu recebo um cliente e aqui eu vou receber vários clientes. Então como eu estou recebendo os clientes, tá? Então eu tenho que receber ele num array de clientes, certo? Então clientes é um array de objeto cliente. Então muito bem, aqui isso aqui não é assim, né? Eu errei lá. Então vamos checar o código aqui, get clientes. Está aqui o meu dado. Então agora o que eu tenho que fazer? Então eu defini, clientes. Eu defino no meu componente um método getClientes, né, que está usando o serviço que eu injetei no construtor, o meu serviço que eu chamei de get. Eu usei o mesmo nome, tá? Estou dando um subscribe, aí ele vai executar e chamar esse serviço. Tá? Para ele chamar esse serviço, quando esse componente for instanciado, eu vou usar o onInit do ciclo de vida dele. O que eu vou fazer aqui? Vou mandar ele chamar, né? Dou um dis get clientes. Que é esse método aqui. Ó. Então eu chamo esse método que vai lá, chama a instância do serviço, que dá um subscribe, né?
que eu obtenho os dados, né, e retorna, tá? Muito bem, então olha só para ficar bem fixo. Eu defini o serviço, eu defini a interface e cliente, defini o meu serviço. Esse serviço, ele apenas está dando um get aqui no mapeamento, né? E está recebendo a resposta no formato JSON e está colocando aqui nesse array de objetos clientes. E aí no componente, que é no meu cliente component, tá? Eu tive que importar o serviço, importar a interface que eu estou usando, né? Ativar o método onInit, implementar essa interface, na verdade é uma interface onInit, né? E nessa classe cliente componente, eu defini uma variável clientes que é um objeto de cliente. Então, defini no construtor, injetei o meu serviço no construtor e defini um método que usa o método getClients do meu serviço, que vai dar um subscribe, obter os dados, né? E isso vai ser chamado, quando eu instanciar o componente, o método onInit vai dar um getClients. Agora só falta eu definir o cliente component HTML para ele exibir as informações do cliente, né? Senão, ele vai receber os dados e vai exibir aonde? Ele tem que exibir aqui, ó. Tá? E por enquanto aqui não tenho nada, tá? Então, o nosso próximo passo é o seguinte, é eu exibir. Então, eu vou exibir os dados do cliente num formulário. Esse formulário eu vou dividir ele em duas etapas. Eu vou ter uma tabela que vai exibir todos os clientes. Eu vou ter um cabeçalho, ID, nome, endereço, telefone, e-mail, né? Vou definir 2 botões aqui. E depois eu vou ter aqui os campos que vai exibir cada informação de um cliente que eu selecionar. Então, nessa aula, eu vou apenas definir a tabela que vai exibir todos os clientes, tá? Então, eu vou criar essa tabela aqui no meu arquivo, na minha view do componente. Como ele é um arquivo HTML, eu vou copiar e colar, né, e eu vou explicar para você o código para a gente ganhar tempo. Ele é um código HTML bem simples. Então, ó, eu estou definindo aqui um H1, sei que você pode até colocar um HR aqui, né? Então, eu estou definindo uma tabela, ó, o cabeçalho, ID, nome, endereço, né, é os TDs, e aqui é que eu começo a usar o recurso do ângulo. Aqui eu quero percorrer. Então, as informações dos clientes, elas vão ser retornadas aqui através do meu componente, aqui nessa minha variável clientes. Tá? Então, aqui que eu vou botar meus dados. Então, aqui na interface, eu usei o ngFor do Angular. Então, vamos dar uma pausa e vamos entender como funciona esse comando. Ele vai servir para mim iterar nesse array de clientes, né, e exibir a informação de cada cliente. Então, vamos ver como que o Angular trata isso. Então, essa diretiva, asterisco ngFor, é uma diretiva que itera sobre uma coleção de dados. Ela é usada para customizar a exibição de dados. Ela funciona assim. A sintaxe dela eu dou um ngFor igual, aqui eu uso uma sintaxe TypeScript. Eu dou um comando let, o nome do item, né, e a coleção de objetos que eu vou percorrer. No meu caso, é uma coleção de objetos clientes. Tá? Esse let, esse índice aqui, eu estou definindo, mas ele não é obrigatório, ele é opcional. Tá? Ele fornece um índice para a iteração atual do laço. Se eu quisesse exibir aqui o número do item, mas eu não vou fazer isso. Então, ele existe, mas ele é opcional. E na interação, eu uso o nome do elemento que eu defini, que vai percorrer, e a propriedade, a respectiva propriedade. Tá? E no Angular, tá, eu exibo valores usando a interpolação, que eu coloco o nome da propriedade em chaves duplas. Ele vai interpretar e extrair o valor desse elemento que ele está percorrendo desse objeto usando a diretiva ngFor. Então é isso que eu estou fazendo aqui nesse código. Tá? Eu vou receber
objeto de clientes, vou iterar usando o ngFor. Para cada cliente eu vou exibir o ID, o nome, o endereço, o telefone. E aqui eu também estou usando o recurso do Angular. Eu estou definindo um button, tá? E um evento click que vai editar. Nesse evento click eu vou definir o método edit que eu vou passar o cliente selecionado. E um botão delete que eu estou definindo um método, um evento click que eu vou passar, que eu vou ter que definir esse método delete cliente. Então são dois botões, tá? Então agora eu já defini o meu serviço, já defini a lógica no meu componente e já defini a minha view. Falta somente eu registrar o serviço no arquivo de módulo da aplicação. Então vamos abrir o arquivo de módulo da aplicação, módulo browser TS, e aqui eu vou importar o meu cliente service, que está nessa pasta, e vou aqui em providers chamar o meu serviço, registrar o meu serviço. Tá? Era a última etapa que faltava. Então agora eu fechei todo o ciclo. E posso testar o método getClientes definido no meu serviço, tá? Que vai ser acessado via componente usando o serviço que foi injetado aqui no construtor e renderizado na view. Então vamos executar e vamos ver o resultado final. Então eu fiz a implementação de um método no nosso serviço, que vai retornar todos os clientes e exibir numa tabela, numa página aqui para mim. Tá aqui, vamos clicar aqui em clientes, ele vai lá na API e está aqui os dados. Eu vou abrir o banco de dados, tá? Para a gente verificar aqui, para a gente verificar aqui, olha lá, José Carlos Macorati, Miriam, Cibele, Mário e Ada. Os 5 registros que eu tenho aqui estão sendo exibidos. Então a minha Web API, se eu quiser realmente mostrar para vocês que ele está indo lá, olha, vamos lá. Vamos lá na nossa Web API, vamos aqui, uma API aqui, vou colocar um breakpoint aqui. Então o que eu vou fazer? Vou aqui no meu home e agora eu vou chamar. Olha lá, foi lá, ele vai tá retornando, olha lá, todos os clientes, certo? E aqui você também pode verificar isso usando o developer, usando aqui o Web Console, tá? Então deixa eu vir aqui e fazer a requisição. Eu vou limpar tudo isso aqui. Deixa eu fazer a requisição. Deixa eu tirar esse breakpoint aqui. Ele deu localhost API clientes, tá vendo? Eu vou acessar aqui. Deixa eu ir lá no console de novo. Vamos ver o get que ele abriu aqui, Vamos no response. Olha lá os objetos. Deixa eu ir no get novamente aqui. No response. Os 5 objetos. Olha lá, Macorati, Então, ele foi lá, recebeu os objetos, acessando a API e está renderizando aqui no Angular. Então, na próxima aula, nós vamos continuar a definição dos demais serviços, dos demais métodos do nosso serviço, que vai ser para retornar o cliente por ID, o post, o put e o delete. Então, até a próxima aula.